Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já me conhece, sou o professor Matheus e já venho trabalhando com vocês há um tempinho, quem está nos acompanhando. E eu venho trabalhando com vocês na ajuda na resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado a todos vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Tudo bem? O assunto que a gente vai trabalhar hoje, galera, é um assunto muito importante, que foram os tratados de 1810. Falamos sobre a economia do Brasil colonial caminhando para o Império. Só que antes da gente falar disso, eu queria dedicar a vocês essa salva de palmas. Sabe por quê? Porque se não fosse por vocês, galera, o nosso canal não estaria atingindo hoje a simbólica marca de 10 mil inscritos. Se o canal está ficando grande, essa grandeza deve-se a você, que confiou. E olha, como eu sempre digo, vem muita coisa boa por aí. Porque juntos estamos construindo um canal cada vez mais forte. Eu, você e todo o grupo da família Escola Online. Para quem ainda não conhece, eu acho que a maioria já se familiarizou. O grupo Escola Online é um grupo onde eu faço parte, nós temos vários outros professores que vão disponibilizar para você, galera, nas mais variadas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube, onde você, que nos ajudou a chegar a 10 mil inscritos, vai continuar fazendo com que a gente fique maior. Porque se hoje estamos em 10, chegaremos a 100, quem sabe 1 milhão. Não custa sonhar grande. Então, galera, vem comigo para essa caminhada, ok? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, não se esqueça de ativar as notificações para a gente poder fazer cada vez melhor. Mas antes de eu começar, vamos rodar aquela vinhetinha clássica que você já está acostumado? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Bem legal, né? Então agora vamos começar a resolução. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos ver do que se trata o assunto. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Bom, as primeiras décadas do século XIX. Galera, no final do século XVIII, reparem que eu fiz uma correçãozinha aí, porque o texto está falando sobre o século XVII. Mas não, se eu estou falando do século XIX, né, eu tenho que abrir com o século XVIII. A agroexportação brasileira viveu um período de expansão. A Revolução Americana, que a gente conhece como independência dos Estados Unidos, para quem já está familiarizado, Revolução Americana é a independência dos Estados Unidos, onde eu tive o que, galera? O 4 de julho de 1776, e a independência do Haiti em 1801, quando eu tenho aqui a primeira república da América a se emancipar através do movimento negro. Olha uma curiosidade, a independência dos Estados Unidos foi a primeira independência de uma colônia americana. E a independência do Haiti, antiga colônia de São Domingos ou Santo Domingo, uma colônia francesa, se torna a primeira nação livre, colônia livre, através do movimento popular escravo. E outros conflitos abriram o mercado externo aos produtos brasileiros, porque os outros países estavam em guerra, o Brasil se aproveita disso para começar a vender seus produtos. O economista Celso Furtado chamou esse período de falsa euforia do período colonial. Por quê? A expansão da produção e a exportação brasileira estava vivendo uma realidade de curta duração, que não era uma coisa regular, foi um surto causado, como eu falei, pela independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, tá? Tão logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, a produção brasileira teria de diminuir em razão do aumento da oferta e a diminuição da demanda. E foi o que aconteceu. Muita gente sabe que durante a guerra da independência dos Estados Unidos, né, como os americanos estavam em guerra, eles deixaram de vender muito algodão. O Brasil se aproveita disso para vender. Por exemplo, e durante a tal da guerra que leva à independência do Haiti, né, o Haiti sempre foi um grande produtor de cana-de-açúcar. Então, nesse momento, durante a guerra, o Brasil também se aproveita disso.
só que não era uma coisa regular, é uma coisa sazonal. Show de bola? Bom, galera, coloquei o século XVIII aqui para vocês então entenderem, porque às vezes no seu material está século XVII. Ok? Então vamos lá, moçada. Com a queda das exportações, o Brasil passou a viver sérios problemas econômicos e financeiros. Os déficits da balança comercial se acumulavam, o que obrigava o governo a contrair novos empréstimos externos, aumentando ainda mais a dívida externa brasileira, porque os nossos produtos não estavam consolidados, então quer dizer, aumentava-se a dívida e isso acabava gerando o quê? Uma crise futura. O Brasil ficava cada vez mais pobre e o governo arrecadava cada vez menos. As possibilidades de desenvolvimento do Brasil esbarravam no Instituto da Escravidão, porque o Brasil era um país escravocrata, que impedia a ampliação do mercado interno nacional, devido ao baixo poder aquisitivo da população. Porque lembra, escravo trabalha muito, só que ele não recebe. E aí mora o problema, ok? E dificultava o desenvolvimento da indústria, por falta de recursos e tecnologia. Além disso, o mercado brasileiro estava abarrotado, estava cheio de mercadorias inglesas, mais baratas e de melhor qualidade do que os similares, os símios nacionais. Lembrando, galera, olha só, que em 1785, a dona Maria I, Maria Louca, ela vai lá no século XVIII, tá, galera? Ela vai criar um alvará proibindo o funcionamento de indústrias no Brasil. Já mata a nossa indústria. E logo depois, a gente vai falar sobre os tratados que deram à Inglaterra prioridade. Mas vamos devagarzinho que a gente chega. Beleza? Então, olha lá. No final do século XVIII, eu até fiz novamente a correção, tá? Não século XVII, mas século XVIII, a agroexportação brasileira viveu um período de expansão. A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, né? Repito, a primeira colônia da América a se emancipar através de um movimento negro e popular, e outros conflitos abriram um mercado externo aos produtos brasileiros, as tais guerras da independência. Por que esse período foi chamado de falsa euforia no final do período colonial? Por quê? Primeiro período colonial, porque no século XVIII a gente está vivendo o quê? A crise do sistema colonial. O que é isso? A relação Brasil-Portugal já não está muito bem e a gente começa a questionar a ideia de uma independência. Tá? Então veja, é uma questão natural, como ele fala, né? Olha só. Então o que ele colocou? Em função do período representar um aumento da procura por produtos brasileiros, então quer dizer, o Brasil aproveitou da ideia de oferta e procura. Por quê? Porque como a gente falou, houve a diminuição da oferta de cana-de-açúcar da região de Santo Domingo, porque estava em guerra, então as pessoas do Haiti pararam de produzir, o Brasil passa então a atender essa demanda. E da produção de algodão dos Estados Unidos, que também estavam lutando pela independência, o Brasil aproveita disso e vende. Só que, como eu falei, galera, foi uma coisa sazonal, não foi uma coisa programada, foi uma coisa que acabou caindo no colo do Brasil, mas que não era o quê? Não era real. Então, você vive essa falsa euforia numa época onde a gente está começando a brigar pela nossa independência. Então, não foi uma coisa planejada para dar certo. Houve um acaso que, de certa forma, o quê? Aconteceu. É igual, por exemplo, vocês acham que os vendedores de álcool em gel imaginariam que houvesse uma pandemia para vender o álcool como venderam? Óbvio que não. Você pensa em vender, mas não da forma como ocorreu. Então, como o Brasil acabou tendo situações que estavam fora do planejado e que deram aquela falsa euforia, aquela falsa sensação de crescimento. Show de bola? Então vamos seguir, galera. Então vamos lá. Os tratados de 1810. Em 1810, Portugal assinou com a Inglaterra 2 tratados. Olha aí, galera, Portugal tomando pernada mais uma vez. Já tínhamos assinado o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, e agora mais uma pernada. Então foi assinado o de Comércio e Navegação e o outro de Aliança e Amizade, que atenderam aos interesses comerciais ingleses em relação ao mercado brasileiro. As cláusulas mais importantes desse tratado foram, vamos lembrar só um detalhe, porque olha só, em 1808, a gente está vendo que o quê, galera? A família real portuguesa está fugindo de Portugal e vindo para o Brasil, né? E eles estavam promovendo a famosa abertura dos portos. Ok? Agora, só uma curiosidade. Por que a família real portuguesa está vindo para cá? Em função do chamado período napoleônico. E não há como negar, galera, que quando Napoleão criou lá o seu bloqueio continental, né,
Então, de 1799 a 1815, a Europa se viu abalada por Napoleão. E como Portugal tinha muito mais ligação com a Inglaterra, a família Portugal foge. Há um plano de vir 5 mil. E reza a lenda que vieram quase 15 a 16 mil pessoas para cá. Então, quer dizer, quando eles vêm, a Inglaterra exige algumas o quê? Compensações, como, por exemplo, a definição de uma taxa alfandegária para os produtos ingleses de 15%, menor do que relativo aos produtos portugueses, 16%, e aos produtos de outras nações estrangeiras, 24%. Olha que loucura! Olha a burrice portuguesa. Portugal conseguiu a proeza de, na verdade, galera, cobrar um imposto menor da Inglaterra do que Portugal. Portugal cobrava dela mesma um imposto maior do que cobrava da Inglaterra. Se eu fosse comprar uma blusa, tá, da Inglaterra eu pagaria 15% de imposto. De Portugal é a mesma coisa quando você cobra de mãe, ou quando mãe cobra de filho, empresta dinheiro. Portugal teve a audácia de fazer isso. Pagar um imposto maior do que a Inglaterra. Tá? E as outras nações amigas que acabaram se beneficiando com a abertura dos portos, pagariam 24%. Porque não é só abrir os portos. A Inglaterra queria garantia. E as garantias vieram com o quê? Com a tarifa alfandegária menor. Outra coisa, a liberação do porto de Santa Catarina para os navios ingleses, tendo em vista facilitar o comércio da Inglaterra com a América Espanhola, na conjuntura das suas lutas de independência. Então, várias colônias como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai estavam lutando, então a Inglaterra queria ampliar o seu mercado consumidor. E o Portugal acabou aceitando. Outra, a garantia de imunidade aos súditos ingleses que poderiam ser julgados pela justiça inglesa nos domínios portugueses. Então, por exemplo, se um oficial britânico cometesse um crime aqui no Brasil, ele não seria julgado por quê? Por leis portuguesas, e sim por leis inglesas. Olha que regalia, tá? E as discussões sobre a gradual abolição do tráfico negreiro. Só uma curiosidade, por que a Inglaterra foi uma das grandes responsáveis em querer abolir a escravidão? Porque, galera, não que ela tivesse, óbvio, né? Não vou falar todos, mas a maioria estava pouco se lixando para a condição do escravo. Eles entendiam que acabar com a escravidão e implementar o trabalho assalariado aumentaria o seu mercado consumidor. Então, olha os tratados que foram feitos, olha a pernada que Portugal está tomando. Ou seja, eu estou literalmente dando o Brasil para a Inglaterra. Vamos lá? Então é o seguinte, galera. Como resultado do Tratado de Comércio e Navegação, multiplicaram-se as firmas inglesas por todo o Brasil e a entrada de todo tipo de mercadorias, fossem ou não adequadas ao clima, aos hábitos e aos costumes brasileiros. Claro, gente, você está pagando um imposto menor, você não está podendo vender na Europa por causa do bloqueio continental, desova no Brasil. Tá? A movimentação comercial, que crescera com a abertura dos portos em 1808, intensificou-se ainda mais com a assinatura desses tratados. Em 1805, quando a colônia ainda estava submetida ao pretenso monopólio metropolitano, ou seja, ao pacto colonial, haviam entrado no porto do Rio de Janeiro 810 navios. Em 1806, somente 642 embarcações lá aportaram. Porém, em 1810, 1.214 navios de várias nacionalidades, porque já tinha sido promovida a abertura dos portos às nações amigas, mas principalmente, olha aqui galera, principalmente os ingleses chegaram a esse porto. Claro, eu tenho o porto aberto com tarifas menores. Neles eram desembarcadas mercadorias de todos os tipos. Os tratados de 1810, responsáveis pela redução das taxas alfandegárias pagas pelas mercadorias inglesas, permitiram a inundação do Brasil por todo tipo de produtos, em razão do represamento de mercadorias provocados pelo bloqueio continental. Ou seja, como a Inglaterra não vendia para a Europa, por causa do bloqueio, desovam na América, em especial no Brasil. Tá? Vamos lá? Então é o seguinte, o viajante John Maui, em seu livro Viagens pelo Interior do Brasil, ironizou a desorganização e a inutilidade da grande maioria dos produtos ingleses enviados para o Brasil. Ferragens e pregos, peixe salgado, montanhas de queijo, como se Minas não fizesse, chapéus, caixas de vidro, cerâmica, cordoalha, cerveja engarrafada e em barris, tintas, gomas, resinas, alcatrão, espartilhos,
caixões mortuários, celas e mesmo patins para gelo. Olha que coisa útil! Os dois tratados, um de amizade e aliança, outro de comércio e navegação, além do estabelecimento de relações postais entre os domínios de Portugal e da Inglaterra, ou seja, da Grã-Bretanha, apresentavam cláusulas de reciprocidade, ou seja, vantagem para os dois. Entretanto, essa reciprocidade não atingiu produtos coloniais como o café e o açúcar, que também eram produzidos em colônias inglesas, taxados, respectivamente, em 300% e 180%. Então, quer dizer, quando o Brasil fosse vender café para a Inglaterra, pagaria 300%. Quem vai comprar café com esse acréscimo? E o açúcar 180%? Olha que loucura! Além de permitir a entrada na Inglaterra de algodão e paus de tinturaria, necessários às manufaturas britânicas, a cláusula de reciprocidade não foi suficiente para manter uma balança comercial favorável. Óbvio, os produtos eram muito mais vantajosos para a Inglaterra do que para Portugal. Tanto é que durante o período joanino, galera, há uma estimativa que quando foi feita a abertura, 85% dos produtos que circulavam no Brasil, como a gente viu os mais variados, eram produtos de origem britânica. Show de bola? Então, olha lá. Os tratados de 1810 foram ratificados pelo de 1827, que se prolongou até 1844. Como nós tivemos aqui, galera, vejam vocês, a famosa tarifa Alves Branco, que foi uma tentativa de Dom Pedro II promover um desenvolvimento, que ela também não vingou. Só que, infelizmente, durante muito tempo, mantivemos o quê? Os 15% sobre produtos ingleses. Show? Os tratados comerciais com a Inglaterra cuidaram de reduzir a base manufatureira que surgira na América ao inundar o mercado brasileiro com produtos ingleses. Ou seja, o Brasil, com essas medidas, ou seja, com o alvará lá atrás da Maria I e agora com a abertura para a Inglaterra, com o que, galera? Com taxas lá embaixo, não teríamos condições de termos as nossas manufaturas. Show de bola? Então vamos lá, galera. A partir da leitura do texto acima e dos seus conhecimentos, responda. Quais consequências os dois tratados, um de amizade e aliança, outro de comércio e navegação, tiveram para Portugal? Duas coisinhas básicas que eu costumo dizer, galera. Esses tratados, eles para Portugal estão sendo a prova cabal de que eu estou entregando o Brasil para a Inglaterra. Lembrando que Portugal, na época, estava ocupado pelo quê? Pela França de Napoleão, no caso, era o irmão de Napoleão, José Bonaparte. Então, esses tratados, literalmente, estão dando todas as vantagens que a Inglaterra sempre quis. Tem autores que falam que a independência do Brasil não foi em 1822, e sim ela começa em 1808. Quando a gente não está ficando independente, a gente está literalmente mudando de dono. Então, uma consequência real é eu, para sustentar a família real que aqui estava, eu estou literalmente entregando de bandeja o Brasil para a nação inglesa, que tem tarifas mais baratas e uma série de vantagens. Então, olha lá, o que eu acho? Tá? É uma sugestão. Desde a abertura dos portos em 1808, já era discutida a perda econômica sobre o Brasil, sua principal colônia. Então, Portugal já vem aceitando que eu estou perdendo o controle. Sendo até discutido por historiadores a possível independência. Porque, galera, o Brasil já não tem mais o pacto colonial e faz comércio com toda e qualquer nação amiga. A inimiga é a França. Mas quem é a grande amiga? A Inglaterra. Com a assinatura dos dois tratados, né, o de aliança e amizade, a amizade e aliança e o comércio e navegação, comprova-se o domínio inglês sobre a colônia brasileira e a gradativa perda do comando português sobre a economia brasileira, em função das inúmeras vantagens obtidas pelos ingleses. Como eu falei, né? Tarifas mais baratas, né? Vantagens econômicas, que na verdade faz a gente entender por que tantos produtos, tantas firmas aqui foram impostas. Show de bola? Dá para entender? Então, quer dizer, eu costumo dizer que a consequência principal é o Portugal aceitar a perda da sua principal colônia. Show? Então vamos lá, galera. Cite as consequências para o Brasil da assinatura dos tratados de 1810. E para o Brasil, o que aconteceu? Se Portugal está perdendo, o Brasil literalmente está mudando de dono. Então olha lá, galera, o que a gente viu? Além de termos nossos territórios inundados de produtos britânicos, cerca de 85%, como eu falei,
Por quê? Porque eram produtos que possuíam uma tarifa alfandegária bem mais barata, tá? Então, quer dizer, você percebe que paga-se imposto mais barato, várias e várias firmas inglesas aqui se implementaram, distribuindo, então, os mais variados produtos, como a gente viu lá, né? Cerveja em barril, patins de gelo, tá? Vemos ainda uma consequência perigosa. Qual consequência é essa, galera? Com essa chegada de produtos ingleses, o nosso setor manufatureiro, ou seja, a nossa nascente indústria, morreria. Ainda mais, porque ela já tinha sofrido um duro golpe lá em 1785, quando nós tivemos o Alvará que proibia a implantação de fábricas, e agora, galera, eu estou dando à Inglaterra benefícios. Então, é o que eu estou falando, você tem consequências muito perigosas por fazer com que o Brasil entenda o que a gente viu na nossa última aula, ser hoje uma economia agroexportadora. Show de bola? Então, meus amigos, mais uma vez, tá? Meu muito obrigado. Agradeço a vocês e que a gente continue junto. E hoje, em especial, eu tenho 10 mil motivos para comemorar. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês.